Oi, boa noite. Estamos aqui hoje recebendo o vereador Adair Tessari, aqui de São José. Ele vem conversar conosco, ele se prontificou a ouvir o grupo de protetoras, né? Nós somos um dos grupos que tem aqui em São José, não o único, tá, vereador? Não tem, nem todas as protetoras aderiram ao nosso grupo. O Carlos, que é líder de um outro grupo também, que é a Proteção, uma associação, Proteção Independente, que também está presente aqui com a gente. Então, hoje o nosso grupo, eu vou colocar aqui para o senhor, primeiro, dar muito obrigado, né, dar as boas-vindas, muito obrigado, deixar a palavra um minuto para o senhor e apresentar o que é o nosso coletivo e quais são as nossas demandas. Ok, então, boa noite a todos. Para mim é um prazer muito grande receber o convite, poder participar e poder ouvir vocês, principalmente ouvir vocês, num assunto tão importante que é a questão dos animais, uma causa que a gente, lá na campanha, a gente já defendia isso, e não só vemos uma questão com cuidado, a proteção, os avanços que precisamos ter, mas também isso envolve saúde pública, isso é muito notório, e acredito que São José tem um longo caminho a seguir pela frente, temos muito que avançar, e estou à disposição de vocês aí nesse momento que vocês desejarem. O meu tempo aí está disponível até às 9 horas, tranquilamente, e fico à disposição de vocês aí. Obrigado, vereador. Então, eu vou aqui compartilhar uma tela, que é onde que nós estamos hoje, né? Hoje o nosso grupo, eles são 51 participantes no WhatsApp, mais 71 participantes no Facebook. Nós temos um total de 471 cachorros abrigados. Então, eu falei de pessoas, né, vereador? Nós temos 471 cachorros, 98 gatos, um cavalo e um lagarto. E esse número está subindo. A nossa ação ela começou em dezembro de 2020. Ela foi uma ação em resposta à mudança do governo municipal. Então, nós decidimos agrupar as protetoras para ter legitimidade e para buscar os direitos dos animais e o direito de quem está dentro da causa animal. Tá? Nesses meses, já foram resgatados pelo coletivo 9 animais. Tá? Hoje, essa semana, eu acho que foram mais 2. Eu resgatei um na quinta, a Zelma resgatou um hoje. Então, eu acho que a gente está em 9 agora. Que isso é feito através do coletivo, fora os meus resgates individuais, fora o resgate da Rosinete, da Nádia, que são os resgates que cada uma faz individualmente. Tá? Nós temos várias propostas aqui que a gente apresenta para o senhor. As principais que a gente tem demanda assim, dentro de uma atualidade dessa semana nós concluímos um abaixo-assinado, que foi uma decisão coletiva pela criação do Hospital Público Veterinário aqui em São José, sendo que para isso a gente teria uma demanda, inclusive, de unir os outros municípios da Grande Florianópolis, porque é complicado você ter uma estrutura dessa só no município e nos demais não, né? Vai sobrecarregar aqui os munícipes daqui. Nós estamos com uma demanda muito forte, porque uma das protetoras do nosso coletivo ela está sendo processada pela SIDASC. Eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas os animais resgatados da farra do boi, eles são abatidos de forma sanitária. Eles não viram alimento, né? Eles são abatidos... Ô, Bruno, vem ajudar a mãe! Acho que alguém tirou do mudo. Eluane, tu tá falando com todo mundo. Tá funcionando. Tá funcionando. Não tô ouvindo ninguém. Como é que eu faço para saber?
Ó, aqui, ó. Será que eu tenho que clicar aqui? Quando você chegou, apareceu. Isso aqui tem que apertar alguma Gente, eu vou coisa? falar. Eluane, bem-vinda, tá, Eluane? Então, e continuando ali na nossa apresentação, o que está ocorrendo? A Cidasc, ela está processando essa protetora, porque essa protetora, ela falou, ela é uma protetora aqui de São José, e ela se posicionou contrária à questão do abate sanitário, tá? O que mais? Nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela novamente. A questão que a gente precisa de uma ação um pouco mais efetiva do DBEA, tá? Foi o último complicador que nós tivemos aqui, foi o DBEA não atuando dentro da forma esperada, né? Nós temos diversas leis, eu estou fazendo o levantamento aqui das leis atuais municipais, estaduais e federais, informando o pessoal, e a observação que a gente está tendo é que o DBEA não está cumprindo a disposição legal determinada pelo próprio município de qual teria que ser a atuação dela. Tá? Então, nós vamos pedir também isso para o senhor como agente fiscalizador, se o senhor pode nos apoiar em cobrar, nós mandamos aqui, eu posso mostrar para o senhor, a coisa que eu mais faço é mandar ofício. Eu tenho ofício pedindo aumento de vale castração, eu tenho ofício informando sobre animais que não têm onde abrigar animais em situação de maus tratos. Esse aqui eles nos atenderam, que foi o pedido para não ter agendamento de castração de gato. Gente, desculpa, mas a minha internet, eu estou em casa, caiu de volta. Nada. A Eluane voltou a falar. Vamos tirar a Eluane aqui e colocar no mudo de volta. Mas como eu estava falando, nós temos e dos receios maiores que nós temos como coordenação do coletivo é que as pessoas parem de acreditar no trabalho do DBEA. Por quê? Se elas pararem de acreditar no trabalho do DBEA, elas vão acabar buscando outros meios, né, para chegar na mesma. Então, um dos meus receios é esse, né, vereador? Que as pessoas não acreditem mais no DBEA, na diretoria, nos órgãos públicos, na polícia, e é o que está ocorrendo agora. A gente está numa situação de muito descrédito. Eu acredito que a Anne passou por uma situação bem estranha essa semana. Ela chegou a ser bloqueada pela página do DBEA. Ela é uma protetora, tem uma ação de anos aí com animais de rua, né, Anne? Depois, se tu quiser falar. E ela foi bloqueada, porque ela está cobrando. Eu acho que a gente tem essa função também de ajudar vocês, inclusive, na fiscalização, né? Então, a gente tem que cobrar. O senhor pode ter acompanhado... Eu acho que é isso. Eu vou ter que tirar a Eluane, porque ela toda hora que entra... mas, assim, e o que a gente faz, o senhor pode ver nas cobranças, que o senhor segue ali a página do Proteção Unida, nós sempre tentamos manter uma compostura, né? Tem uma cobrança, é óbvio que a gente quer que as coisas andem, mas a gente não perde a estribeira, até hoje a gente não perdeu a estribeira. Só que essa falta de confiança nos órgãos públicos, na força da prefeitura, que é quem poderia multar, ou na força policial, é um complicador muito grande, sabe? Porque se as protetoras deixarem de acreditar que elas chamando de DBEA, o DBEA vai lá defender... Oi, gente, desculpa, mas a minha internet está uma porcaria. Mas então, que se a DBEA não proteger os animais e não proteger, a polícia não proteger o DBEA, não proteger as protetoras quando elas forem fazer uma atuação, nós vamos ficar quase num bang-bang, né?
Porque as protetoras, elas vão continuar resgatando. Isso é uma coisa, a gente vai pular muro, como que a gente vai fazer isso? Mas a gente vai continuar resgatando. O que não é positivo para ninguém, entendeu, vereador? Na minha visão, eu representando aqui o coletivo Proteção Unida. A Zelma, que é a nossa coordenadora, que seria quem também poderia ter uma palavra sobre, ela entrou. Zelma, você gostaria de falar? Não está aqui. E o que nós gostaríamos, então, de pedir para o senhor, vereador, é apoio nessas medidas, né? Que seria a criação do Hospital Público Veterinário, o reforço do trabalho do DIBEA, que o DIBEA é a fiscalização sobre o trabalho do DIBEA, que ele cumpra o papel dele, junto à população, junto às protetoras que são representadas aqui pelo nosso coletivo. Também nós temos uma PL, que é 26/2016, que ela trata da atração animal no nosso município. Então, ela está parada na Câmara. Se o senhor apoiar, se o senhor quiser resgatar, é de um ex-vereador que não está mais, não foi reeleito. Se o senhor quiser buscar isso. E nós estamos com uma PL que ainda não tem numeração, que é pela criação do Conselho Municipal da Causa Animal. Tem essa PL também que já foi apresentada pelo Cidade. É isso, basicamente, que seria a nossa conversa com o senhor. E agradecer muito, né? Que a gente sabe que o tempo de vocês é ouro. O senhor queria falar alguma coisa nesse intermédio? Posso passar a palavra para alguma das outras protetoras? O senhor está no mudo. Olha, tá? Quiser passar para as demais aí, ou conforme você for direcionando aí, de minha parte, eu vou conforme você direcionar aí. Tá bom, querido? Francisco? Só um minutinho, Carlos, eu já vou te passar a palavra, tá? Uma das coisas que a Nádia escreveu aqui, que é super importante também, que eu também acabei me esquecendo, que é a tecla que a gente está mais batendo hoje, que é reforçar a ideia de animais comunitários. Ou a gente reforça a ideia de que o animal de rua, ele é um animal comunitário, que todos são responsáveis por eles, ou a gente não vai conseguir resolver. Não tem como abrigar, nós temos 500 cachorros, né, 500 animais abrigados no nosso coletivo, não tem como abrigar 8.000. Ou a gente conscientiza a população de que esses animais de rua, as pessoas têm que alimentar, têm que dar água, têm que levar no veterinário, têm que cuidar, a sociedade tem que cuidar deles, ou a gente não vai ter uma solução. E bater muito na questão da saúde única. Então, a saúde dos seres humanos, ela depende da saúde dos animais e do meio ambiente. Se você tiver uma população com uma saúde ótima, num local poluído, com todos os indicadores de saúde ótimos, né? Médico, acesso à alimentação, mas um lugar poluído, um lugar que não tem um meio ambiente preservado, uma água ruim, não vai adiantar. E da mesma forma, um local que você tenha todos os indicadores bons e o indicador animal ruim, você vai ter zoonoses, você vai ter problemas de ansiedade da população. Então, tem a questão da injustiça social, né? Todos os casos de maus tratos, não os casos de maus tratos, mas os casos de abandono, de negligência, os animais com maior problema, eles estão no subúrbio. É algo que afeta a população mais pobre. Tu não tem caso de animal com bicheira no Cobrasol, que é o bairro onde que mora a classe média alta do nosso município. Então, tudo isso para você conseguir alcançar essa saúde única. Carlos, a palavra é sua, querido. Boa noite, vereador. Tudo bem? Como é que está? Meu nome é Carlos Altran. A gente estamos juntos aí nesse trabalho do coletivo junto com o Francisco. Enfim, a gente vem buscando nesse período, desde janeiro, né, nos reunimos com alguns vereadores da Câmara, né? Estivemos com alguns vereadores, Alexandre Cidade, Juanito, enfim, alguns já, né, já sabem do nosso movimento, já sabem disso tudo que o Francisco falou. O que a minha percepção é que
nesse momento, a gente precisa de mais entendimento e mais união. Claro, nós estamos passando pela pandemia complicada e né, o ser humano, nesse momento, também precisa tem a sua prioridade também, mas a gente vê que a causa animal em São José realmente precisa ter algum tipo de resposta rápida pelo poder público nesse sentido. Das últimas gestões da prefeita para cá, né, a gente tem percebido que as coisas têm sido muito lentas, a DBE, né, tem sido um pouco mais demorada na resposta, o Poder Executivo também não tem sido positivo nesse sentido, né, de dar o respaldo que precisa. Já tem algumas exigências aí do Ministério Público, que já exigiu desde o governo da ex-prefeita Deliana Dal Ponte, e nada foi feito ainda. Então, a gente vê que a coisa fica muito enrolada, está sempre, né, demorada, e a coisa não sai do lugar. Então, assim, o meu pedido ao senhor vereador é que formasse esse bloco, né, ajudasse, colaborasse na formação desse bloco, porque existe na Câmara algumas coisas que já foram encaminhadas nesse sentido, como o próprio Francisco falou, né, tem umas PLs que estão paradas lá, tem algumas coisas que podem se transformar também em PL, projetos de lei, quer dizer, a gente percebe que não é que existe uma vontade, mas é que precisa existir uma união de vocês todos na Câmara de Vereadores, né, um bloco nesse sentido da proteção animal. Porque é uma questão que envolve, como o próprio Francisco falou, principalmente a questão da saúde pública, né? Quando esses animais se reproduzem na rua, o risco de doenças também existe um risco de transmissão para o ser humano, querendo ou não, mas fora isso, a questão humanitária, de ver o animal na rua, do animal estar abandonado, dele ser atropelado, da gente, né, ter todas essas protetoras hoje que tiram dinheiro do próprio bolso, né, para fazer um resgate, para botar dinheiro, fazer uma vaquinha para, né, um bolo, uma bicicleta, de qualquer outra coisa, para a gente poder pagar essa conta. E eu acho que isso aí é importante, a gente ter uma parceria público-privada e a própria prefeitura também entrar nesse sentido, para nos apoiar, para apoiar a causa, né, para ver que realmente as protetoras têm despesa, estão preocupadas, né, têm gasto excessivo, né, e hoje, por exemplo, foi feito o resgate de 2 filhotes, um deles morreu, o outro está na clínica internado, né, esse filhote vai ter uma despesa lá e a gente vai ter que, de alguma forma, pagar essa conta na clínica veterinária, né? Nós fizemos uma parceria, um convênio com a clínica veterinária ali, uma parceria rápida, e eles se propuseram a nos ajudar oferecendo um desconto. Mas não é o suficiente. De qualquer forma, a gente tem que arrecadar esse recurso para poder pagar a clínica, isso é um fato. E como assim, outras protetoras durante o período todo vêm fazendo isso, se endividando, pagando cartão de crédito, pedindo dinheiro emprestado. Enfim, né, são vários momentos e a gente, nesse momento, agora precisa muito dessa união. Acho que chegou a hora da gente, junto com vocês, né, com o apoio do senhor vereador e dos outros vereadores também que a gente já procurou, fazer esse bloco para resolver, em definitivo, essa questão da causa animal em São José. Ok, vereador? Não sei se o senhor me ouviu? Sim, eu ouvi perfeitamente. Ok, então assim, vereador, acho que a gente precisa agora montar um bloco, nós precisamos, claro, a pandemia está atrapalhando aí a Câmara de Vereadores, a gente tem toda uma série de protocolos aí que tem a seguir, mas talvez virtualmente vocês possam fazer essa mobilização em prol dessa causa, né, essa causa da causa animal, né, enfim, fica essa posição do senhor nossa, principalmente pessoal minha, e acredito que possa ter que algumas palavras minhas tenham servido para o coletivo. Certo. Posso falar agora? Claro, por favor, vereador. Gente, primeiramente, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí voluntariamente. Eu acompanhei mais de perto, de mais ou menos um ano para cá, a questão da causa animal, porque eu moro no Lisboa, aqui em Forquilhas, e nós temos aqui na nossa região um problema muito sério com animais de rua, principalmente nas áreas ali na área do loteamento Jardim Botânico, vocês devem conhecer bem. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, ou seja, pegando o que era dever do poder público e vocês aí, na grande maioria das vezes, tirando o bolso, correndo atrás, pedindo ajuda para tentar fazer alguma coisa.
Quando a gente fala de animais, a gente fala de saúde pública de um modo geral, né? A gente sabe que um animal mal cuidado, um animal de rua, ele, além de ter doença, ele é um transmissor de doenças também. E tudo isso acaba sobrando para as pessoas. Eu conversei agora pela segunda vez com o diretor do DIBEA, o Vinícius. Não sei se vocês conhecem ele ou já conversaram com ele. Ele assumiu agora em janeiro, em fevereiro, né? O DIBEA, ele reconhece, isso é fato, ele reconhece que o DIBEA de São José tem muito que avançar, precisa avançar com mais políticas públicas na causa animal. Inclusive, não sei se vocês acompanharam, ele esteve visitando o DIBEA de Florianópolis, que tem uma estrutura. De fato, eu não conheço o DIBEA de Florianópolis, mas ele esteve lá, teve um amigo meu que esteve lá, e, segundo eles, a estrutura do DIBEA de Florianópolis é uma estrutura muito melhor que a nossa em São José. No mês de fevereiro, ali para o dia 20 de fevereiro, eu tive uma conversa com o prefeito, o atual, o Orfino. Entre alguns pontos que eu fui conversar com ele, foi também a questão do DIBEA em São José, que nós não temos um canil público, nós não temos um hospital público. A única coisa que o DIBEA fornece hoje são 300 castrações por mês e um pequeno apoio aí em resgate com algumas parcerias que eles têm. Inclusive, ele está solicitando a ampliação para 400 castrações por mês. Eu entendo que a castração é um programa importante, porque você acaba que você faz um controle dessa quantidade gigante de animais, porque nós temos um problema muito sério nas pessoas, que as pessoas não têm responsabilidade muitas vezes. Tem um gato, um cachorro em casa, esse gato, esse cachorro cria 5, 6 bichinhos, no outro dia você encontra numa caixa, numa esquina, na rua, na frente de uma casa. Eles dispensam isso numa naturalidade muito grande. Então, isso é falta de responsabilidade. Então, tem que ter eu acho que o controle desses animais é muito importante para se sanar algumas situações. Mas, na conversa que eu tive com o prefeito, ele demonstrou-se interesse em algumas mudanças do DIBEA, em ampliar alguns serviços. A gente colocou para ele a importância disso. Não é uma questão só de querer, uma questão de necessidade hoje em São José, essa ampliação, para que os protetores animais não tenham um custo totalmente sobre seus ombros, mas sim que o poder público possa participar. Hoje nós temos muitos protetores em São José que, com certeza, fazem um trabalho fantástico. Agora, você falou uma coisa importante no início da sua conversa, quando você falou do hospital público veterinário. Alguns programas não se pode mais fazer sozinho. São José, por exemplo. Nós moramos hoje é considerado uma metrópole. Nós estamos no meio de Palhoça, São José Biguaçu. Nós estamos no meio de Palhoça, Biguaçu e Florianópolis. Nós estamos todos entrelaçados ali. Aí tem Santo Amaro aqui do lado nosso, enfim, São Pedro, que está um pouco distante, tem poucos problemas com isso. E um hospital público veterinário precisa da parceria com esses municípios, concordo contigo, há uma necessidade dessa participação. Eu acredito também que o poder público pode fazer parcerias com a iniciativa privada, que ajudaria muito também nesse sentido. O que de fato é que nós precisamos avançar. São José hoje está muito atrás do ideal para que nós possamos ter alguns programas de investimento com qualidade e de apoio que tragam resultado de fato à causa animal. Você citou o fato aí agora de uma protetora que está sendo processada pela SIDASC, porque ela se posicionou contra uma situação. A minha pergunta é se
os que soltaram o animal, que é proibido por lei, será que eles estão processados também? É uma pergunta a ser feita às autoridades. É natural que o protetor de animal queira se posicionar no seu intuito, no seu pensamento, na sua ideologia que ele defende de proteção. Entendeu? Então, agora, quando nós pegamos um monte de pessoas contra a lei, que pega o animal, solta na rua, deixa esse animal todo ferido, e aí a CIDASP tem que ir lá por questões sanitárias, tem que sacrificar ele. Veja que ponto nós chegamos. Existe uma lei que proíbe, mas o ser humano ele chega a um ponto que nós não entendemos. Ele não olha para a lei, ele solta o animal, não, isso é cultura, isso é tradição. Eu até entendo que foi lá no passado cultura, que foi tradição lá no passado, mas que não existe mais essa possibilidade. Nós não podemos. Vocês devem ter visto esses dias que ali, aqui, eu acho que foi em Tijuca, não lembro a cidade, Bombinhas, que um animal foi para dentro de uma piscina. Eles estavam naquela loucura. Então, nós... Oi? Desculpa, eu tossi. Não falei nada, desculpa. Tá. Então, nós temos um caminho muito grande, mas muito grande mesmo. Eu conversei com o diretor do DIBEA, o Vinícius, 2 vezes já, com relação a isso, me atendeu muito bem. Ele reconhece essa fragilidade do município, ele reconhece, ele tem desejo de buscar no poder público algumas ações. Eu falei para ele que ele tem meu apoio para isso, eu gostaria muito de ver o DIBEA crescer, ter uma atuação maior. Nós só temos hoje castração, de fato, em São José, 300 por mês, mas não se restringe a isso, a causa animal. A causa animal vai muito além, muito distante disso. Nós atendemos uma senhora semana passada, que procurou o gabinete nosso lá. Ela estava com 9 gatos e 6 cachorros. Uma casa pequena, um pátio pequeno, estavam lá todos trancados de casa, com problemas sérios de saúde e que tinha que ser tomado providências. Então, o DIBEA esteve lá, notificou, depois até conseguiram um local para tirar os animais de lá, os filhotes, castraram os filhotinhos, que tinham 6 meses, tiraram de lá, enfim. Houve uma ação ali. Mas, na grande maioria, a gente sabe que não há lugar para colocar isso, nós não temos um local nosso mesmo para isso, de São José, o que nos deixa muito distante da realidade. Agora, eu estou à disposição, não há dúvida que tem outros vereadores lá também que se colocarão à disposição, que têm boas intenções, que também têm um carinho muito grande por animais e que certamente são sensíveis a essa causa, não porque é um animal que nós devemos deixar jogado, ou sacrificar, ou tomar uma atitude drástica, ou qualquer... Não, é um problema que é público e que precisa ser resolvido. Não tem como nós fugir dessa realidade. Porém, há uma necessidade de um investimento, com certeza, de um investimento por parte do poder público para que nós possamos avançar e temos alguma coisa além da castração. É necessário isso. A gente Carlos, tu queres falar? Pode falar. Não, pode falar. Não tô aqui. É que pela ordem eu ia passar para a Nádia, que ela estava ali como a próxima que pediu. Tá? Pode passar. Nádia, por favor. Depois me escreve. Só isso. Tá. Boa noite. Eu queria levantar novamente a questão de um canil municipal. Eu acho isso um desperdício de dinheiro público. Por quê? Porque até hoje, Joinville, Florianópolis, e isso aqui em Santa Catarina, e fora de Santa Catarina eu posso citar outros locais também, eles se tornam um depósito de animais. Não existe adotante para todos, e vão ficando alguns animais para mais tarde, e para depois, e vai chegando mais animal, e mais animal, e mais animal. Vira um foco de doenças. Acaba sendo sacrificados muitos animais, por estarem velhos, por pegar tosse de canil, né? Por N doenças que podem acontecer. Se entra um com parvovirose, já adoece 40 cães na mesma hora. Se entra um com leishmaniose, tem que sacrificar todos ao redor. Então, é muito errado, eu acho, esse pensamento de
retirar das ruas para colocar num local onde eles vão acabar morrendo. Eu acho que deveria sim haver uma política pública muito forte, focando os cães comunitários, de ensinar as pessoas que os cães não são de rua, nunca foram de rua, gatos também não, são animais abandonados por pessoas irresponsáveis. Né? Essa ideia de animal de rua me magoa particularmente. Não existe animal de rua. Nenhum animal optou por viver na rua. Mas, uma vez estando na rua, sendo acolhido nessa rua, tendo uma casinha para ele ficar, tendo as vacinas em dia e sendo cuidado regularmente pelas pessoas da própria comunidade, da própria rua. Isso é possível. Existem muitos países de primeiro mundo que fazem isso. Eu sou totalmente contra a criação de um canil, me desculpem. Eu acho que, ainda mais na situação que a gente vive aqui no Brasil, é um sonho impossível. Não vai funcionar. Muitos animais vão... Eu posso só complementar a tua fala, Nádia? Assim, ó, se a gente for ver os países que deram certo, né? A gente tem um município aqui do lado que é Florianópolis, que tem a lei do cão comunitário, e os países que deram certo, Turquia, Holanda, todos eles investiram. Com a questão da Secretaria de Saúde, a gente afinar algumas coisas, né? Acordar para que seja entendido da parte da Secretaria de Saúde algumas questões importantes, né? Que a DBEA está vinculada à Secretaria da Saúde, se não me engano, né? Incluir, isso é uma coisa que necessariamente aí, a prefeitura incluir no organograma dela, né? A DBEA não como uma pasta, como uma diretoria, mas como uma secretaria, tá? Enfim, eu não conheço muito bem como funciona, mas estar no organograma da prefeitura, né? Muito mais as decisões, muito mais rápido, ela teria muito mais força, né, para agir. E a outra seria da gente poder ter uma audiência com o prefeito, né, para que os grupos pudessem ser ouvidos, né, os protetores pudessem ser ouvidos, né, nesse sentido da necessidade, do que a gente precisa, da urgência que a gente tem. Não é só simplesmente porque o cachorro não fala que não tem necessidade emergencial, né, da gente resolver determinadas coisas. Então, eu acho que, né, a gente precisaria ter esse encontro, eu acho, com o prefeito, né, para que a gente pudesse colocar algumas coisas na mesa e negociar, enfim, fazer essa audiência com o prefeito, que a gente pudesse ter, né, esses pontos mais ou menos prometidos ou encaminhados, que a gente pudesse encaminhar, né? Ótimo. Então, vamos lá. Com relação ao canil ali, o canil do município, a senhora que antecedeu ali, ela falou uma coisa interessante. Se nós criarmos um canil e isso tornar-se um depósito de animais, nós podemos criar um canil de 500 vagas, 1.000 vagas, que não vai dar conta, porque o ser humano é terrível isso, essa situação, né? Vocês podem ver que hoje nós temos um problema tão sério, de um modo geral, no mundo, que os próprios filhos, para se livrar dos pais, colocam uma casa de repouso, enfim, e resolve o seu problema. Quanto mais animais, as pessoas acham que, como o senhor falou, porque não fala, pode ser feito de qualquer forma, julgado de qualquer forma lá, e está tudo certo. Eu acredito que não é assim que funciona. Eu acho que o poder público tem que participar, mas não basta realmente ter um canil lá para jogar animal lá e lá eles morrerem, ser mal cuidado, também não é o caso. A questão da comunidade participar, isso já tem dado certo em muitos lugares no Brasil e fora do Brasil, principalmente. Nós precisamos trabalhar muito hoje a conscientização do povo. O nosso povo precisa ser conscientizado de muitas coisas. A gente tem andado muito no município e a gente percebe que ruas que são limpadas de manhã e à noite eles jogam o resto de móveis, lixo, é limpado num dia, no outro dia está cheio novamente. Então, o ser humano precisa se conscientizar. Isso parte por lado dos animais. Nós temos que conscientizar as pessoas também dessa questão. Se eu tiver esse problema com animais em casa, o descarte, de qualquer forma, não é a solução.
Eu acho que é uma coisa a ser pensada. Eu não posso simplesmente dizer que é um cachorro, vou descartar e resolveu-se o meu problema. Não, não resolveu o meu problema. Estou causando um problema para a sociedade. Agora, os animais comunitários, essa situação que a senhora fala ali, desde que sejam bem acompanhados, vacinados, que haja um cuidado, que haja uma participação efetiva, realmente funciona muito. Funciona muito. Agora, eu acho que, acima de tudo, nós temos que trabalhar na mente das pessoas essa conscientização, esse trabalho para ser feito, para que nós possamos ter efetivamente essa participação da sociedade. Agora, o que nós não podemos deixar de lutar, nós temos um problema sério de segurança pública hoje. E a segurança privada está avançando. E o poder público, que é o governo do Estado, o responsável por segurança pública, para ele é interessante que a segurança privada cresça. Quanto mais segurança privada tiver, melhor para o Estado. Quanto mais nós, cidadãos, assumirmos esse papel sem participação do poder público, também para o poder público é interessante. Quando você fala de uma audiência com o prefeito, isso é que deve ser feito. A participação do poder público nessa situação será importantíssima. Ou seja, não joga a carga toda para os protetores, para a sociedade, mas traz o poder público para uma discussão, um trabalho efetivo, junto, aí sim, com os protetores, com a sociedade, ou seja, um trabalho em conjunto. Isso dá resultado, com certeza dá resultado, mas tem que se trazer as partes juntas, sentar, conversar, dialogar, tomar decisões e que essas decisões sejam realmente efetivas. O Udibéia, como você fala, precisa de mais autonomia, não há dúvida que o Udibéia precisa de mais autonomia. Eu não conhecia o Vinícius que está lá, eu não conhecia. Ele tem boas intenções, conversei com ele, percebo-se isso. É uma pessoa do ramo que gosta muito de animais. Ele tem, se não me engano, ele tem 8 cachorros na casa dele. Então, ele é uma pessoa muito voltada, que gosta disso também, mas precisa mais políticas públicas. E isso é, de fato, que nós, como município, precisamos de mais políticas públicas efetivas, junto com protetores e junto com a sociedade. Eu sou muito do trabalho em conjunto. O trabalho em conjunto dá resultado quando as partes sentam, conversam, e o trabalho é levado adiante. Isso, sem dúvida nenhuma, ele traz bastante resultado, e quem ganha é a sociedade, com certeza. Vereadora, a única questão que a gente tem dificuldade é assim, o senhor imagina, 20 anos, né? Nós temos a lei do cinto de segurança. E as pessoas acham muito estranho quando entram no meu carro, no banco de trás, e eu peço para colocar o cinto. Então, essa questão da educação, eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. A mudança efetiva, ela passa pela conscientização e pela educação. Porém, hoje, nós temos ali uma bomba relógio, e a bomba são os cachorros, são os gatos, que a gente tem que desarmar. Né? Então, essa questão da conscientização, da educação, eu apoio a ideia do senhor, concordo, só que ela é muito lenta perto da necessidade que a gente tem. Então, mas voltando aqui a falar... A gente precisaria de um Udibéia mais atuante, né, no cumprimento da lei federal, da lei sanção, que é a lei de maus tratos, que levasse a polícia, nos permitisse, levasse a polícia até lá e que nos permitisse a retirada desses animais. O senhor pode estar falando muitas vezes de uma casa de classe média, uma casa de classe mais baixa. A gente está falando de favela, de tráfico de droga,
de pessoas que a gente não tem um acesso sem esse apoio. A gente não tem como adentrar uma favela perigosa e tirar um cachorro, se a gente não tiver esse apoio deles, tá? Então, eu entendo o que o senhor está falando, concordo, mas eu só peço a reconsideração do senhor devido à urgência que nós temos nessa questão dos animais que estão lá agora. Eles não têm 10 anos para a gente conscientizar, para as pessoas castrarem e pararem de abandonar. É isso. Gente, eu não vou falar mais nada, que eu já falei mais que o Homem da Cobra e a Mulher do Leite, que a Zelma, eu acho que não conseguiu entrar. Eu que secretaria, mas falei mais do que ela. Nós temos aí 13 minutos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Rose? A Anne quer falar alguma coisa, Anne? Rosângela? Então a gente pode encerrar? Vereador, eu vou deixar a palavra. Ô, Francisco, bem rapidinho. Haveria a possibilidade de o senhor se comprometer com a gente de agendar uma reunião com o prefeito? Posso sim. Posso conversar com ele. Fazer essa ponte para a gente criar mais segurança nas ações da prefeitura com relação às protetoras, tudo isso que vem acontecendo aqui em São José com relação aos animais. Sim, posso me comprometer e ir em busca dessa reunião para vocês, sem problema nenhum. Será, com certeza, é meu dever isso, né? Meu dever estar lá atuando também em favor da causa animal. Quando a gente fala em conscientização, e realmente é de fato, a conscientização é um trabalho a longo prazo. E eu entendo que nós precisamos, no momento, de medidas urgentes, né? São situações urgentes que nós estamos vivendo que dependem de coisas imediatas. Então, a conscientização, com certeza, é um trabalho a longo prazo que traz resultado, mas é como um remédio homeopático. Ele demora para fazer um efeito maior, mas ele traz bons resultados. Agora, o que a gente precisa, de fato, é de medidas de momento, né? Mais urgentes, e que a gente está lá. Eu conversei 2 vezes com o Vinícius, cobrando isso do Vinícius, se tem mais alguma ação, o que está sendo feito, se há possibilidade de ampliar esses serviços públicos aí, de nós termos alguma medida mais imediata. Nós vivemos um momento, realmente, como vocês falaram, muito delicado da pandemia, que está tudo se volta para a questão dos hospitais, pós-saúde, vacina, tratamento. A gente entende que há um momento atípico no país, delicado, e que envolve vidas. Por outro lado, nós temos que seguir com as outras linhas, mesmo que com um pouco menos de velocidade, mas elas precisam seguir também o seu curso, na medida do possível, ir retomando a normalidade e ampliando os serviços para que nós possamos. De fato, São José, como muitos outros municípios, tem um problema sério na questão animal que está afetando a saúde pública dos josefenses e que precisa, certamente, de medidas imediatas, e que nós estamos lá. Estamos conversando, estamos cobrando, e gostaríamos muito que tivéssemos boas notícias muito rápido para nós. Mas a gente sabe que o momento é bastante delicado. Mas me comprometo com vocês em conversar com o prefeito, solicitar a ele essa reunião para que vocês possam escolher seus representantes. Devido à pandemia, ele não está recebendo muita gente, ali em torno de 4 a 5 pessoas, mas eu me comprometo, sim, em buscar essa reunião para vocês. Uma coisa que é importante, vereador, bem rapidinho para terminar, que já está no seu horário já, é a questão assim, uma coisa que a gente viu muito, uma deficiência muito grande, que é uma coisa que o senhor, na aproximação, até que o próprio Vinícius pode conversar com ele, é a questão jurídica do resgate, principalmente, né? A gente esteve em locais, tivemos um local em que havia uma denúncia de maus tratos aos animais, aquela pessoa não estava presente no local naquele momento, mas se havia denúncia, foi averiguado, e efetivamente a gente precisa que essa pessoa seja punida, porque ele veio com outras desculpas. Isso foi um caso apenas, né? Então, essa questão jurídica e policial, ela tem que ser muito bem cuidada, para que não haja nenhum tipo vamos dizer assim, de
se abandonar essa questão, né, de ir lá e a pessoa vê que realmente o animal está sendo maltratado, já viu, voltou, ele não está lá. Quer dizer, né, é como você comete um crime e sabe que aquela pessoa cometeu o crime e o cara escondeu a arma, mas ele cometeu, foi pego em flagrante, mas sabe que ele foi. Então, a princípio, ele tem que ser punido, né, ao rigor da lei, com prisão ou com processo, ou, enfim, o que tem que ser feito, porque é lei. A lei diz que o animal não pode ser maltratado, que o animal não pode estar em condições de maus tratos, isso é lei. Então, ele tem que ser punido. Na lei tem um artigo que diz por quanto tempo essa pessoa fica reclusa, enfim, eu não estou sem aqui a lei no momento, mas essa lei é lei federal, passou na Câmara dos Deputados, então essa lei existe. Eu acho que assim, essa questão maior hoje com a Adbeia tem que ser essa questão do não está o animal, gente, olha, viatura, recolhe o cidadão, vamos fazer um TC lá na delegacia, entendeu? O senhor está preso, ou então o senhor está detido, ou o senhor vai responder por essa ausência, entendeu? Porque a gente viu, efetivamente, que no momento quando estava a veterinária, foi simplesmente, não, está em condições, o animal não está, não, ele está bom, não está maltratado. Um relaxamento, entendeu? Digamos assim, daquele momento que a gente precisaria ser contundente, em pegar o cara que fez aquilo ali e levar para a delegacia, entendeu? Ter mais efetividade. Inclusive também a questão da Polícia Civil, que precisa ter uma conscientização. Parece que a Assembleia vai aprovar talvez um projeto da questão da delegacia de maus tratos aos animais em Santa Catarina. Então, a gente está, em alguns pontos, a gente precisa evoluir, mas a gente precisa ser mais contundente nessa questão da prisão em flagrante, mesmo para pegar o cara para ele não fazer mais isso e servir de exemplo, né? Para que não faça mais isso, né? Não, com certeza é um trabalho conjunto, né? Isso aí não há dúvida. E quem maltrata um animal, ele deve sofrer as consequências da lei que protege os animais. Então, isso não há dúvida que tem que ter uma efetividade maior. Isso parte do poder público, né? De fornecer esse apoio para que os animais também tenham sua proteção, suas garantias ali, né? Não é porque é um animal que pode ser maltratado ou qualquer outra coisa. Precisamos, com certeza, nós conversamos, né? Tem que sentar as partes e conversar para que haja um trabalho em conjunto com relação a isso. Uhum. Não, fantástico. Acho que foi uma grande oportunidade que nós tivemos aí de conversar com o senhor. E me coloco à disposição, estou lá na Câmara também, vocês têm meu telefone, qualquer coisa, é só nos chamar, estamos lá à disposição de vocês. Vereador, eu, em nome do Coletivo de Protetoras, agradeço a disponibilidade do senhor de vir numa terça-feira à noite conversar com a gente. A conversa foi muito prazerosa e satisfatória. Espero que tenhamos prosseguimento nessa nossa conversa, nesse andamento, e no que o senhor precisar também das nossas ideias, do que a gente pode propor aí, o senhor também pode nos convocar aqui. A gente vai estar à disposição do senhor. Eu vou deixar a palavra final aí. Eu que agradeço, pessoal. Desejo aí sucesso para vocês, que possamos ter bons avanços aí nesse ano e nessa gestão da nova administração São José. Estou à disposição. Vou dar uma olhada no PL 26/2016. Marquei aqui, vou dar uma olhada depois lá para vocês. E estamos à disposição. Agradeço muito o contato e sempre que precisar é só nos chamar aí, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, meninas. Boa noite para vocês. Estou aqui com 2 agora. Obrigadão, tá? Até logo. Tchau.